à encenação dos jovens. Nós iremos começar com os homens que irão cantar um cântico que apela ao início deste tempo, que é um tempo de podermos olhar para o amor de Jesus. Depois da encenação dos jovens, os jovens irão à frente e nós iremos depois atrás. Jesus foi posto diante do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Este homem infringiu a lei de Moisés, curando e praticando várias ações no dia de sábado. Este homem declarou ser filho de Deus e afirmou que se este templo fosse destruído, o reconstruiria em 3 dias. É um impostor! Este homem incitou o povo à rebelião contra César, ao desprezar a moeda do tributo. Este homem conviveu e partilhou a sua vida com mulheres de má vida e pecadores. Então Pilatos perguntou: Não ouves de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos, sabendo que o tinham entregado por inveja, perguntou à multidão reunida: Quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Messias? Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonhos, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador voltou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás! Pilatos perguntou: E que vou fazer com Jesus chamado o Messias? Todos gritaram. Seja crucificado! Pilatos insistiu. Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucificam! Crucificam! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. É um problema vosso. Todo o povo respondeu. Que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado.
Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Despiram-no, vestiram-lhe um manto vermelho e depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram-lhe sobre a cabeça e uma vara na mão direita. Então, ajoelharam-se diante de Jesus e gozaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e com a vara bateram-lhe na cabeça. Depois de gozarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e vestiram-no de novo com as suas roupas. Daí o levaram para ser crucificado. Vai, mais pressa! E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Ai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pilatos mandou também escrever um letreiro e colocou-o na cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não deixe escrito o Rei dos Judeus, mas coloca: Este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos disse: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus,
repartiram as suas vestes em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única, de alto a baixo. Então, eles combinaram: Não vamos repartir a túnica. Vamos deitar sortes para ver com quem fica. Isto era para se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sortearam a minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. Ali deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. As pessoas que passavam por ali insultavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destruías o templo e em 3 dias o reedificavas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os doutores da lei e os anciãos, também gozavam de Jesus. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, deixa agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Que Deus o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Um dos criminosos crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu-o, dizendo: Nem tu temes a Deus, sofrendo a mesma condenação. Quanto a nós é justo, porque recebemos o que merecemos. Mas ele nada fez de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Junto à cruz de Jesus estavam a mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, vendo a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, então disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho, Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu-a em sua casa. Por volta do meio-dia, até às 3 horas da tarde, houve escuridão por toda a terra, pois o sol deixou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se ao meio. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi! Eloi! Lama sabachthani! Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Depois disto, sabendo que tudo estava realizado, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tem sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada em vinagre a uma vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus tomou o vinagre e soltou um forte grito. Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. E dizendo isto,
expirou. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Os túmulos abriram-se e muitos santos falecidos ressuscitaram. O oficial e os soldados romanos que com ele guardavam Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: De facto, este homem era mesmo justo e filho de Deus. Era o dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que estavam crucificados com Jesus. E aproximaram-se de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado atravessou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho. O seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: não lhe quebraram nenhum osso. E outra passagem que diz: olharão para aquele que trespassaram. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disto, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu-lhe autorização. Então, ele foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou mais de 30 quilos de uma mistura de mirra e resina perfumada. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com panos de linho e perfumes, como os judeus costumam sepultar.